O dia 21 de abril é comemorado o dia de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele foi um dos participantes da Inconfidência Mineira, movimento cujo objetivo era proclamar a capitania de Minas Gerais como uma república independente. Sentenciado por traição, recebeu como pena a morte por enforcamento. Sua execução aconteceu no dia 21 de abril de 1792. O movimento da Inconfidência Mineira foi um dos primeiros movimentos pela independência do Brasil e Tiradentes é considerado um herói nacional por muitos brasileiros. Porém, o herói da Inconfidência Mineira não é o que a maioria pensa. Para começar, ele não era cabeludo e nem barbudo, era apaixonado por uma garota de 15 anos e odiava tirar os dentes das pessoas. A primeira coisa que vamos falar é sobre o porquê Tiradentes é considerado como um herói. Procurava um herói no Brasil, enquanto os outros países já tinham os seus, nós do Brasil não tínhamos uma figura significativa. A independência foi declarada por meio de papéis. A república também não teve muita luta, né? Surgiu a necessidade de um representante nacional, um herói. Dentre as opções, o Tiradentes foi o melhorzinho, mas para isso foi preciso dar uma maquiada no seu visual e perfil, tornando mais próximo de um herói. Para isso foi modificada um pouco a sua participação como libertário. Ele realmente participou como confidente e morreu sim, mas ele só foi considerado como herói em 1889 na proclamação da República, quando estavam procurando heróis os nacionais que apagassem a figura de Dom Pedro II. Tiradentes foi o candidato perfeito, porque ele não delatou seus companheiros e lutou e morreu pela independência do nosso país. Escolha perfeita. Mas era necessário torná-lo mais popular. Foi nesse momento que ele foi reconstruído na narrativa republicana e com a imagem próxima da de Jesus Cristo, tanto é que na história ele foi traído e martirizado e depois acabou morrendo pelo povo. Isso sem contar a caracterização com os longos cabelos e barbas, sendo que a patente de Tiradentes não permitia que ele tivesse nem cabelo grande e nem barba, no muito um bigode. No dia que ele foi enforcado, ele estava sem cabelo, com a cabeça raspada, sem barba. A segunda curiosidade é que depois que ele foi enforcado, o corpo dele foi esquartejado, a cabeça dele foi levada para a Vila Rica em Minas Gerais, sendo exposta em um poste em praça pública. Depois de 3 dias com a cabeça exposta lá na praça, a cabeça dele sumiu. O que se sabe é que até hoje não encontraram sua cabeça. A terceira curiosidade é sobre o desejo que havia na época pela independência do nosso país. E a verdade é que os poderosos queriam enriquecer ainda mais. Coincidência com os dias atuais. O objetivo principal era se livrar da quantidade de impostos que os portugueses cobravam aqui no Brasil. A quarta curiosidade é a seguinte: enquanto alguns historiadores falam que Tiradentes chamou a responsabilidade para si, outros afirmam que foram os companheiros dele que jogaram toda a culpa nele. Como ele era o menos influente do grupo, simplesmente um dentista que estava ali na hora errada, ele foi o escolhido para a morte. Os outros companheiros acabaram sendo expulsos do país. Quinta curiosidade: com 40 anos de idade, Tiradentes ficou apaixonado por uma menina de apenas 15 anos, chamada Ana. Ela era filha de um sargento, e até gostou da ideia, porém já prometida para outro homem. Na nossa sexta curiosidade é que mesmo sendo conhecido como Tiradentes, ele odiava arrancar os dentes das pessoas. Não é que ele odiava a profissão, mas sim pelos métodos utilizados na época que era basicamente arrancar dentes. Tiradentes foi também tropeiro, minerador, militar e engenheiro. A sétima curiosidade é que depois que Tiradentes foi executado, a casa dele em Vila Rica foi queimada e jogaram sal grosso no chão, para que nada de vida nascessem ali nos próximos anos. Todos os seus parentes ficaram mal vistos, foram escorraçados e amaldiçoados. A oitava curiosidade é que Tiradentes foi o único brasileiro que teve a sua morte transformada em feriado. Antes de morrer, o julgamento de Tiradentes durou cerca de 18 horas. Onde ele passou todo esse tempo ouvindo a acusação. Existem várias versões do que Tiradentes falou no momento do seu enforcamento. A primeira versão é que ele disse: seja rápido, a outra que é um pouco mais forte é que ele ficava falando: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pelo meu país. Outros historiadores afirmam que ele falou o seguinte: cumpri com as minhas palavras, morro pela liberdade. Vocês sabiam disso tudo sobre Tiradentes? Me conte nos comentários.